Pessoal, bom dia, saudações tricolores. Temos que falar algumas coisas, né? Eu penso que chega uma hora que certas coisas precisam ser definidas. Ou seja, é um time profissional, é um time entre amigos, é uma confraria, chega uma hora que temos que definir isso, né? Porque se for um time entre amigos, se for uma confraria ou algo desse tipo, aí tudo bem, né? Vai pela consideração, vai pela amizade, vai por outros fatores, tudo menos o profissionalismo. Agora, quando se trata de um time profissional, tem horas que temos que ser profissionais. Não é assim que funciona? O nosso técnico, que aliás, né, inclusive está aí dividindo com a seleção brasileira, ele é gestor de grupos ou ele é um técnico profissional que tem por obrigação identificar o melhor para o time naquele momento e fazer, sim, as modificações que forem necessárias, sem essa de passar a mão na cabeça de ninguém, né? Jogador profissional, ele tem que entender que se ele estiver bem, estiver produzindo, em condições físicas adequadas, ou seja, se ele estiver sendo incontestável ali em relação a ser titular, beleza, né? Não seria justo um técnico tomar uma decisão, por exemplo, de tirá-lo do time por conta de nome, por conta de fama e nem exigência da torcida. Aí sim seria injusto. Agora, quando ele não está bem, quando ele não está produzindo, seja lá por que for, ou condição física, ou escalado em posição que não é a dele, ou por algum motivo que justifique que ele seja substituído, ele tem que ser profissional para aceitar isso numa boa, sem criar problema, sem criar tumulto. O jogador, quando é substituído, ele tem que entender que ele não está sendo queimado, que acabou para ele. Não é nada disso, né? Não é nada disso. Ele tem que entender o seguinte: bom, o treinador está fazendo o melhor para o time. Se o melhor para o time nesse momento é eu ficar no banco e entrar outro em meu lugar para uma possível ou até provável melhoria do time, eu, como jogador profissional, tenho que aceitar isso, continuar treinando e esperar uma nova oportunidade. É assim que funciona, sabe? Jogador que ficar ou revoltado, ou abatido, ou até mesmo deprimido por ser substituído, aí ele tem que ser encaminhado, aí sim para a parte de gestão de grupo, que aí não cabe ao técnico, cabe lá ao Paulo Angione, que por sinal é psicólogo, cabe ao Fred, né, que é o gestor ali,
E é função dessas pessoas estarem sentando, conversando, orientando esses jogadores para que não haja nenhum problema em relação à harmonia do grupo. Agora, o Diniz, como técnico de futebol, que tem que procurar o melhor para o time, aquela melhor escalação, ele tem que ser calculista, sem medo de, quando ele for substituir alguém, ficar pensando, não, vai acontecer problema no grupo. Ele não tem que estar pensando nisso, né? Ele tem que olhar o treinamento, ele tem que olhar o rendimento nos jogos, e a partir dessas conclusões, ele escalar o que é melhor. Por que eu falei isso? Está na hora, sim, do seu Paulo Henrique Ganso ir para o banco. Ah, isso quer dizer que o Ganso não serve mais para nada? Não, longe disso, claro que não. O jogador da qualidade do Ganso nunca pode ser menosprezado. Agora, não está bem, não está jogando futebol que ele tem capacidade de jogar, e o técnico tem que identificar isso, independente de ser Paulo Henrique Ganso ou não, e substituir por alguém que ou esteja melhor nos treinos, ou que possa estar. Ah, mas quem garante que se botar o Léo Fernandes no lugar do Ganso, ele vai render mais que o Ganso? Ninguém garante. Mas se o Ganso não está rendendo aquilo que ele pode, então, no mínimo, o técnico tem que dar uma oportunidade para outro jogador. Nesse caso, na minha opinião, o Léo Fernandes, para ver se o time vai melhorar ou vai continuar a mesma coisa, ou vai até piorar. Nesse caso, volta então com o Ganso para o time. É isso que um técnico tem que fazer. Quanto ao Felipe Melo, não é a questão de, vamos detonar o Felipe Melo porque ele cometeu 2 erros cruciais, infantis. Não vou comentar a fundo sobre isso, que eu já comentei nos vídeos anteriores. Mas assim, primeiro, que ele não é zagueiro. Ele está improvisado na zaga por falta de opção. E até para preservá-lo, ele deve ir para o banco também agora, nesse jogo contra o Santos. Até porque o Marlon está pronto para estrear, está treinando bem, está fininho, né? Se verem a foto dele aí, está um touro, e é especialista na posição, e veio para ser titular. Ele não veio para ser reserva. Quem pensar na hipótese do Marlon vir para ser reserva do Felipe Melo, tá de brincadeira, né? Mas não é o momento. Claro que é o momento. Claro que é o momento. A não ser que houvesse algum problema com ele, aí tudo bem. Se não tem, o senhor Fernando Diniz, o nosso técnico, tem que fazer aquilo que eu já disse anteriormente ali. Ele tem que ser técnico de time profissional e não gestor de grupo e nem técnico de time entre amigos. O melhor para o Fluminense agora é ir lá escalar o Marlon, até porque ele já precisa de ter um entrosamento ali com o Nino para os jogos da Libertadores que estão vindo aí. E aí vai adiar, vai esperar o quê? Não tem que esperar, seu Diniz. Seja técnico de futebol profissional e não papaizinho passando a mão na cabeça. Isso não existe. E o mesmo raciocínio é para o seu Lima. Tá jogando nada. Até porque está improvisado. O Lima nunca foi segundo volante. Ele sempre foi atacante.
Ah, ele é esforçado, ele corre muito. Sim, mas não sabe marcar. Quando entra para marcar, comete muitas faltas, correndo o risco até de ser expulso, porque não é a dele. Então, por que não escalar o Martinelli, que além de ser especialista na função ali de segundo volante, marca muito bem. Aliás, eu tenho argumento para estar dizendo isso. Estatisticamente aí no brasileiro, o Martinelli é o cara que mais rouba bola do adversário. É o cara que mais faz desarme. Será que o nosso técnico, tão assim, exigente, ele não sabe disso? Ele não vê isso? E outra coisa, Martinelli é muito bom em saída de bola, tem um bom passe, é um jogador inteligente. E não há sentido ele ficar na reserva para o Lima, naquela posição de segundo volante. A questão é, Fernando Diniz tem às vezes é necessário, viu gente, está improvisando, identificar um jogador de uma posição que ele pode render em outra posição, e às vezes isso dá certo, tudo bem. Mas ele tem que parar com essa mania de professor Pardal. O Lima nunca foi segundo volante na vida dele. O Lima sempre foi atacante ali pela esquerda. Ou então, quando ele joga assim, pelo menos o histórico dele é esse. Quando ele joga ali na frente, no caso no meio, ou caindo pelo meio, é sempre do meio para frente. Nunca como marcador, como segundo volante, ele nunca fez isso. Daí um mau desempenho. No vídeo eu até comentei sobre isso. Cadê o Lima? O Lima jogou. O Lima só apareceu fazendo falta. E mais uma vez insisto, não estou aqui para detonar ninguém. Não estou aqui para dizer que se um jogador for substituído, for para o banco, acabou para ele, não serve mais. Não é isso, né? Até porque um time vencedor precisa de um bom elenco. E um bom elenco, quando identificadas posições que não estão dando certo ali de determinados jogadores, tem sim que substituí-los, sem problema nenhum. E aí fica a minha pergunta para o Diniz. Quando você insiste, quando você teima em certos erros, eu não vou nem entrar pelo lado tático e esquema de jogo, porque senão esse vídeo vai ficar de 2 horas, porque isso também ele tem que estar repensando. Já falamos sobre isso diversas vezes, né? O Fluminense tem muitas falhas ali, principalmente de marcação e recomposição, mas eu já falei também sobre isso no vídeo. Então, seu Diniz, faça-me o favor, é hora, aliás, é essencial, o momento exige que se identifique jogadores que não estão rendendo e o substitua sem problema nenhum, sem preocupação de que o jogador vai ficar chateadinho, porque isso não é momento, e isso não é atitude de um técnico profissional e nem de um jogador profissional, caso não aceite. Ainda é tempo, não é terra arrasada. Essa oscilação do time, na minha opinião, já passou do normal, porque time que oscila é normal, mas insistentemente já passou do normal. São 8, 9 jogos que não conseguimos ganhar ninguém fora de casa. E chegou o momento de escolher
a melhor escalação para o time e as melhores variações. Sem medo, sob pena da gente daqui para frente passar muita raiva e Deus que nos livre ficarmos fora da disputa, tanto do título brasileiro. Esse daí, aliás, eu acho que, por mais otimistas que sejamos, né, já fica uma coisa assim meio, aquele tal 1%, né? O 1% pra gente às vezes muda, mas não podemos confiar nisso. E também sob pena de ficarmos fora da Libertadores, por todos esses erros e teimosias, e por que não dizer falta de profissionalismo, tanto do técnico quanto de jogadores que não estão rendendo e que precisam ser substituídos, e entender isso como homens, como profissionais, porque crianças eles não são de ficar fazendo carinha feia caso não entrem como titular. Então é isso, saudações tricolores, até breve, espero que tudo corra bem, da melhor forma possível, e com profissionalismo e sem paternalismo.